Eles estão dizendo que o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, antes de divulgar as medidas, ligou para quem? Para Eduardo Bolsonaro para avisar das medidas. Ou seja, antes mesmo do mundo inteiro ficar sabendo, antes de todo mundo, Eduardo ficou sabendo, porque o próprio secretário ligou para ele. Foi simplesmente o próprio Marco Rubio que ligou para Eduardo para comunicar isso. As autoridades do Brasil ainda não entenderam da gravidade do que está por vir. Aí não é um problema nosso, é um problema deles. A ligação de Marco Rubio a Eduardo Bolsonaro. É isso mesmo. Secretário de Estado dos Estados Unidos telefonou para parlamentar brasileiro antes de anunciar ofensiva contra a censura. 2 parlamentares brasileiros acompanhavam o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, quando o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio telefonou para o deputado, pouco antes de divulgar medidas contra autoridades estrangeiras que participam de ações de censura contra cidadãos dos Estados Unidos. Rubio entrou em contato direto com Eduardo para antecipar os anúncios. De acordo com os parlamentares que estavam presentes, a intenção de Rubio foi clara: informar Eduardo Bolsonaro sobre as sanções que estão por vir. Na avaliação de integrantes da oposição, muitos políticos ainda não perceberam como a ofensiva de Donald Trump pode atingir autoridades brasileiras. Por enquanto, estão subestimando, disse um deputado em caráter reservado. Na sexta-feira, 13 de junho, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, foi formalmente notificado de que será alvo de sanções sob a Lei Magnitsky nos próximos dias. A legislação americana é aplicada a autoridades estrangeiras acusadas de violação grave de direitos humanos e corrupção. A medida vem após meses de pressão do senador Marco Rubio, que tem denunciado os abusos do poder cometidos por Moraes no Brasil, incluindo censura, perseguição política e uso do judiciário como arma. Fontes próximas ao caso indicam que o comportamento de Moraes já deve começar a mudar, diante da ameaça iminente de sanções e do aumento da pressão internacional. A mensagem de Washington é clara: o autoritarismo no Brasil não passará despercebido. Olha só que maravilha essa notícia que a Revista Oeste trouxe para a gente. Eles estão dizendo que o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, antes de divulgar as medidas que ele tomaria contra autoridades da América Latina, ligou para quem? Para Eduardo Bolsonaro para avisar das medidas. Ou seja, antes mesmo do mundo inteiro ficar sabendo daquela declaração que ele deu falando sobre as sanções para pessoas, principalmente da América Latina, que teriam restrição de visto, por enquanto, para entrar nos Estados Unidos, né? Justamente porque censuravam empresas e cidadãos americanos. Antes de todo mundo, Eduardo ficou sabendo, porque o próprio secretário ligou para ele. Não foi um auxiliar, não foi o secretário de gabinete dele, foi simplesmente o próprio Marco Rubio que ligou para Eduardo para comunicar isso. Bom, tinham outros 2 parlamentares ao lado de Eduardo como testemunha. A Revista Oeste não quer dizer quem é, né? Não disse quem eram os 2 parlamentares. A gente já imagina mais ou menos quem seja, mas a verdade é uma só. Isso só demonstra a ligação que o próprio Marco Rubio tem direto com o Eduardo Bolsonaro. Não precisam de interlocutores. Um fala com o outro diretamente. Claro que deve ser muito mais fácil o Rubio falar com o Eduardo do que o Eduardo ligar para Rubio a hora que quiser, porque o Rubio tem 1 milhão de preocupações no mundo inteiro. Mas não importa. O que importa é o carinho que o Rubio tem, a consideração que ele tem pelo Eduardo, de explicar para ele as medidas, de anunciar quais seriam as medidas antes que qualquer um no planeta ficasse sabendo. Se isso não é um sinal de prestígio, o que seria? E outra, isso só demonstra que as sanções virão. Talvez Eduardo já saiba até quando, só não vai poder divulgar por enquanto.
Porque essa ligação do Rubio para o Eduardo demonstra exatamente isso, né? Uma preocupação que o secretário de Estado americano tem com a América Latina, principalmente com o Brasil, que é de longe o país mais poderoso da América Latina. Enfim, para aqueles que achavam que não ia dar nada, para aqueles que achavam que Eduardo era só um fritador de hambúrguer, não acho que seja todo mundo que recebe uma ligação direta do secretário de Estado, sem passar por secretário, sem passar por ninguém, né? Uma ligação de um para o outro. Bom, as autoridades do Brasil ainda não entenderam da gravidade do que está por vir. E isso é ótimo, porque se eles de fato entendessem, eles tentariam se precaver. Mas como eles ainda debocham, como eles ainda desdenham do que está por vir, eu acredito que no dia que vier, aí sim eles vão acreditar. Essa galera é assim, só acredita quando a casa já foi assaltada, quando a porta já foi arrombada. Por mais que todo mundo diga que vai acontecer, por mais que todo mundo saiba que vai acontecer, eles ainda não acreditam nessa possibilidade. Mas, tudo bem, aí não é um problema nosso, é um problema deles. Então, é importante que essa ligação entre os dois esteja fluindo do jeito que está fluindo, porque acredito que nas próximas semanas teremos novidade em relação a isso. Afinal de contas, quem está dizendo não sou eu, era o próprio Eduardo que dizia que em 2 ou 3 semanas isso poderia acontecer. Bom, mais ou menos uns 10, 12, 15 dias já passaram, né? Então, resta ainda aí alguns dias ou talvez algumas semanas pela frente para a gente saber de fato quem será atingido e que grau de sanção essa pessoa será sancionada. E a gente sabe que se ele tivesse no Brasil, no dia que o Marco Rubio disse isso, ele estaria preso. Ele estaria preso. Ninguém se engane. Ele estaria preso e poderia estar preso até hoje. E se tivesse solto, estaria com tornozeleira, sem passaporte, sem permissão de deixar a comarca, né? Que no caso seria a cidade de São Paulo, e todas aquelas restrições que o Gilson teve e talvez outras mais. Porque o Gilson não teve tornozeleira eletrônica, mas é capaz de Eduardo, do ministro, colocar a tornozeleira no Eduardo. Eu não duvido nada, certo? Porque olha essa matéria aqui do Metrópolis. Olha só. Na Casa Branca, Eduardo Bolsonaro aborda posição de Lula sobre Israel. Curioso, né? Na Casa Branca. Sim, Eduardo está na Casa Branca. Ele postou ontem nas suas redes sociais uma foto, né? Lá no jardim da Casa Branca. E diz o seguinte a matéria. O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro e o jornalista Paulo Figueiredo, ex-Jovem Pan, abordaram a posição do governo Lula sobre o conflito entre Israel e Irã durante reunião nesta sexta-feira com integrantes do governo Trump em Washington. Ih, rapaz! Em contato com a coluna, Eduardo e Paulo Figueiredo informaram que estavam reunidos com auxiliares de Trump na Casa Branca no momento em que o Itamaraty condenou a ofensiva de Israel, país aliado dos Estados Unidos. Abre aspas. Nós levamos a declaração do governo Lula ao conhecimento da Casa Branca, já que estávamos em linha direta com eles. Eles, integrantes do governo Trump, não se surpreenderam com a posição do Lula, disse Paulo Figueiredo, ao lado de Eduardo. No comunicado, o Itamaraty manifestou firme condenação e disse acompanhar com forte preocupação a ofensiva aérea israelense lançada na última madrugada contra o Irã, em clara violação à soberania desse país e ao direito internacional. Bom, que azar do governo brasileiro, hein, brother? Eu vou ensinar todo mundo nesse vídeo a fazer esse valor aqui em apenas 1 hora, usando apenas um aplicativo no seu. Que azar do governo brasileiro. Na hora que o governo brasileiro lançou a nota contra Israel, Eduardo e Paulo Figueiredo estão dentro da Casa Branca.
Que azar da porra pro governo brasileiro, né, brother? E que bom para o mundo livre. Porque lá na Casa Branca é óbvio, como vocês viram na própria matéria aí, que eles comentaram o assunto, né? Que eles simplesmente falaram lá para as pessoas que eles estavam reunidas, né, as autoridades, que eles não divulgaram, que eles não são idiotas, que o Brasil tinha tomado esse tipo de atitude, né? Que lamentava, condenava o bombardeio israelense no Irã. Claro, a gente sabe das ligações do governo brasileiro com o Irã. Basta lembrar o Alckmin, né? Na posse lá do presidente iraniano. Então, o Brasil andando com o que há de pior no mundo, andando com a escória do mundo, não é mesmo? E, para azar deles, Eduardo estava lá na Casa Branca no momento em que isso aconteceu. Pois é, né, meu filho? Paciência. Paciência. Não poderia ter um momento pior para o governo brasileiro para Eduardo estar lá. Azar deles. Azar deles. E é bom, porque não é que a Casa Branca não saiba a posição do governo brasileiro. Todo mundo já sabe, né, meu? Todo mundo já sabe. A Casa Branca sabe qual é a posição de Lula, de Alckmin, de todos esses políticos, né? Mas o Eduardo e o Paulo Figueiredo lá para reforçar dois brasileiros, para botar uma pilhazinha, é sempre bom, né? Sempre bom. Mas, enfim. Aí, ontem também, o Eduardo colocou essa postagem aqui nas suas redes sociais, que eu quero trazer para vocês, meus queridos gafanhotos. Mas eu quero pedir quase 8.000 pessoas assistindo a gente. Pô, deixa um joinha aí, meu filho. Custa alguma coisa um joinha, pelo amor de Deus? Aí, ele disse o seguinte: o problema aqui não é ser de direita ou esquerda. França e Alemanha são governados pela esquerda, mas já reconheceram o direito de Israel de se defender contra ameaças e vizinhos que há tempos juram que irão varrê-los do mapa. A questão aqui é sobre civilização, mas, ainda assim, os psicopatas no poder no Brasil são incapazes de emitir uma nota reconhecendo o direito do povo judeu de existir. Não, muito pelo contrário, apoiam os bárbaros. O Irã está sendo, mais uma vez, acusado de desenvolver armas nucleares. O Itamaraty acionou a autoridade de Israel para checar esta informação e conhecer os argumentos? Ou quem manda na política externa brasileira é Celso Amorim, que faz o prefácio do livro de pró-Hamas, grupo terrorista notoriamente apoiado pelo regime iraniano? Estou acionando parlamentares da CREDEM para utilizar mecanismos de acordo bilateral que implementei enquanto presidente da CREDEM em 2019 e 2021, para que oficiem o Knesset, o parlamento de Israel, a fim de obter resposta oficial acerca dos fundamentos do ataque preventivo feito contra o Irã devido às suas atividades nucleares para fins militares. Um país dominado por fundamentalistas que apoiam ataques suicidas certamente acredita que seria uma boa coisa a se fazer explodir nuclearmente todo o planeta Terra, mesmo que eles morram juntos. Ao atacar preventivamente bases nucleares do Irã, Israel está defendendo o mundo. O Brasil, ao soltar nota condenando Israel, põe-se mais uma vez ao lado da barbárie e do que há de pior no mundo, tomando uma tendência quase isolacionista que em nada beneficia o povo brasileiro. Muito pelo contrário. Que Deus permita que o Brasil brevemente deixe de ser o atual anão diplomático. E aí vocês estão vendo a matéria da Folha, que Eduardo está comentando. Brasil condena ataques de Israel e fala em violação do direito internacional. Veja reações pelo mundo. É aquela história, né, meu amigo? Aquela história. Brasil, como sempre, no lado ruim da história. E Eduardo foi bem feliz quando ele diz assim, ó, a França e a Alemanha são de esquerda, mas ambas apoiam Israel no sentido de que Israel tem o direito de se defender. O Brasil nem isso. Aliás, o Brasil não é só nem isso. O Brasil apoia escancaradamente o Hamas, os terroristas, o Hezbollah e tudo que não presta lá no Oriente Médio.
A verdade é essa. Certo? Então, não vai prestar para o Brasil, não. Uma hora vai dar merda. Certo? Bom, e aí temos que trazer aqui, né, esse vídeo. Vou botar aqui o vídeo no ponto. Aonde o congressista americano comenta sobre esse assunto. Olha isso. Mr. Nichols, I'm deeply concerned that the Western Hemisphere is being overwhelmed by anti-Americanism, and that countries across the region are aligning themselves with our adversaries and our enemies. I'm deeply concerned that former U.S. allies are being replaced by leaders who are actively hostile to us and our interests, and that the Biden administration has chosen to embrace many of those leaders. President Biden warmly hosted Lula da Silva at the White House and called him a close friend. Lula is an anti-American Chavista who embraces the Chinese Communist Party, Vladimir Putin, and the Iranian regime. I'll note that President Biden has not extended the same courtesy to Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, and indeed the Biden White House has made clear that Israel's Prime Minister is not welcome in the Biden White House. Now, one of the very insidious ways that our adversaries and our enemies have infiltrated the region is through corruption. China, Russia, and Iran all exploit endemic corruption, including and especially corruption driven by left-wing movements to advance their geopolitical agendas. Congress, and specifically this committee, has recognized the importance of combating such corruption and have given you powerful tools, in particular under Section 7031C, sanction authorities. The Biden administration has used these sanctions repeatedly across the Western Hemisphere, but not, I'm dismayed to say, not against the left-wing anti-American communists who are aligning with Russia and China and Iran. Quite the opposite. Again, the Biden administration has looked the other way at malign behavior from such actors. Well, Brazil. Veja agora. Bolsonaro, a pro-American leader, was replaced to the Biden administration's cheering with an anti-American radical Lula. And there is corruption likewise in the Lula government. In February, Lula allowed 2 of Iran's most advanced warships to dock in the port of Rio de Janeiro. The United States opposed that act, at least formally. In fact, the United States sanctioned those ships with what are supposed to be powerful designations, and yet it happened. I believe the Lula government's corruption played a significant role in their decision to ignore the Biden administration and allow the docking. Do you agree with that assessment? And has the Biden administration enforced any sanctions related to that instance, and in particular to the Brazilians providing material support to the Iranian ships? Bom, vocês viram aí, né? Dentro, aí é o Ted Cruz, se eu não estou enganado, ele simplesmente, lembrando, nessa época era Biden, viu? Aí era Biden que estava no governo. Lembrando que os navios iranianos sancionados pelos Estados Unidos atracaram no porto brasileiro e nada aconteceu. Não deu nada, né? Eu quero ver daqui a algum tempo, quando o Brasil puder ter algum tipo de sanção, né, que venha para o Brasil, não para o presidente Lula, por causa de atitudes como essa. Por causa de atitude de apoiar o que assim, não faz sentido o Brasil estar do lado errado, né? Mas, com esse governo que a gente está aí, e evidentemente que uma das reações de Israel foi essa aqui. Após condenação pró-Irã, governo Lula... Aí, ó. Após condenação pró-Irã do governo Lula, Israel fecha a embaixada em Brasília. Crise diplomática se aprofunda. E a Bia Kicis diz: o amigo de ditadores e de terroristas continua fazendo estragos à imagem do Brasil. Oswaldo Aranha, arquiteto da criação do Estado de Israel na ONU,
e os nossos expedicionários que combateram o nazismo e o fascismo devem estar se revirando em seus túmulos. Pois é, simplesmente fechou a embaixada de Israel no Brasil. Israel está dizendo que o Brasil não é um país amigo. O Larápio já é persona non grata, não pode botar o pé lá em Israel, e agora não existe mais embaixada de Israel no Brasil. É muito triste tudo isso. Muito triste tudo isso, porque Israel sempre foi um povo amigo do Brasil. Mas aí Lula, no seu governo 3, já está velho, caquético, sabe que não vai se reeleger, está botando para fora toda a bilis, todo o ódio que ele sempre guardou dentro dele e não podia se expressar. Agora ele sabe que não vai ser eleito mesmo, chutou o pau da barraca, botou o Brasil para virar uma ditadura mesmo, junto com seus amigos corruptos, porque se não fosse a corrupção, não teríamos a ditadura que a gente tem, e pronto, chutou o pau. Para ele está nem aí. Está nem aí. Lula merece ser sancionado, mas após as eleições. Quando a direita voltar para o poder, aí Lula merece ser sancionado. No CPF, como alguns ministros serão. Porque aí ele não vai poder usufruir do butim que ele amealhou, né? Se é que vocês me entendem. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.